Olá, pessoal. Mais uma vez, com enorme alegria e satisfação que nós estamos aqui, praticamente fechando um ciclo onde nós trouxemos grandes melhorias diante da nossa plataforma IsaPlay, onde nesses últimos 3 meses, através do nosso programa de voluntários, nós conseguimos dar um up em um tema, né, em um conteúdo que é extremamente relevante, mas muitas das vezes subestimado para principalmente quem está começando na área de desenvolvimento de sistemas utilizando a linguagem Java, que é conhecer os recursos da linguagem através da própria documentação oficial da linguagem. Então, a proposta aqui do nosso trimestre foi engajar os nossos voluntários para que eles tivessem esse primeiro contato com a documentação oficial do Javadoc, elaborando a tradução e trazendo explicações e ilustrações sobre esse tema tão relevante que é documentação em uma linguagem de programação. E aqui nós temos o Kaique, onde é um dos nossos voluntários que esteve 100% né, engajado nessa iniciativa, onde, através dessa sua iteração, nós vamos conseguir fazer uma demonstração dos novos conteúdos que a gente tem aqui na nossa plataforma. Lembrando, né, que é um trabalho de voluntariado, nós estamos trabalhando de uma proposta step by step, então quer dizer, um passo de cada vez, e acreditamos que no próximo trimestre nós estaremos aqui numa jornada trazendo muito mais conteúdos, novos desafios e uma nova ótica de aprendizado, né? Antes da gente começar a fazer a demonstração do que a gente tem de novidade, eu gostaria que o Kaique se apresentasse e compartilhasse qual foi a experiência que ele teve, né, diante desse desafio e como ele se sente agora, após esses quase 3 meses aqui contribuindo com a plataforma. Seja bem-vindo, Kaique, e fique à vontade. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Kaique, né? Eu estou aí com o Gleison atuando como voluntário na plataforma da IsaPlay já faz um tempo, faz uns 3 meses mais ou menos, e a gente está seguindo a proposta de planejamento de estudos da plataforma, né? Não só eu, como os outros integrantes do grupo. E a evolução ela tem sido bastante evidente. A plataforma ela pega desde o passo a passo, do início, explica variável, fala de sintaxes e também aborda pontos e assuntos muito importantes, como por exemplo classe Big Decimal, que é importante para trabalhar com número decimal e por aí vai. É uma experiência muito, eu acho, importante para quem está começando na área e para quem quer se aprimorar aí na linguagem Java. Show de bola, Kaique. Então, aqui a gente vai fazer uma demonstração do que nós conseguimos trazer de novidade na plataforma. E, claro, nada melhor do que um bate-bola no sentido de validar, né, em tempo real, como se estivesse simulando aqui uma entrevista técnica, onde Kaique vai contribuir aqui com a sua expertise, da sua compreensão do que ele conseguiu, né, aprimorar nesses últimos meses. Então, a gente vai aqui compartilhar a tela, vamos mostrar qual foi o impacto, né, dentro da nossa plataforma com esses recursos novos apresentados. Então, aqui nós temos a nossa plataforma, onde você poderá adquirir o seu voucher. Hoje é muito simples, basta você clicar no botão, na opção que você optar, que é um voucher que nós ainda continuamos com a nossa promoção de R$ 29,90 por 30 dias, ou marcar uma mentoria. Então, quando você clica, né, em confirmar e pagar, você vai ter aqui um QR Code e o seu código de ativação. É muito importante que você copie, né, o seu código de ativação, realize o pagamento através do Pix ou copia e cola, e quando você realizar o pagamento, você vem aqui e vai verificar, né? Obviamente não houve a cobrança, não houve a compensação, mas quando você realizar o pagamento, você já vai estar ativando. Se você fechar, é importante que você copie, em breve a gente vai estar mandando também por e-mail, tá? Então você vem aqui, copia o código, né, que você recebeu na tela e manda ativar. Então você tem duas formas aí de ativação para acessar os nossos conteúdos aqui da plataforma. Os nossos conteúdos, eles são divididos em Student, Develop e Expert, onde o nosso material Student, ele é totalmente gratuito, né, e ele tem sido evoluído
com essa iniciativa dos nossos voluntários. E conforme mencionado, o nosso módulo Student, ele traz aquele briefing, né, aquela abordagem introdutória, desde uma apresentação, configuração e ambiente do seu setup, né, diante aqui da perspectiva, se você quer usar online, se você quer usar no Windows ou no Linux, você tem uma orientação, tá bom? Aqui a gente aborda muito fundamentos, tá, pessoal? Nós não estamos tratando frameworks, APIs, aplicações robustas, é fundamentos, onde você terá aquele banho de loja numa estrutura inicial, numa fundamentação, numa abordagem introdutória. Então, a gente procura manter algo bem resumido e explicativo para cada tópico, e também a gente tem os vídeos, né, que vocês poderão utilizar como base complementar deste conteúdo, tá bom? E falando desse trabalho de voluntários, né, nós focamos especificamente em enriquecer a nossa plataforma, trazendo uma ilustração, tradução e exemplos de um recurso que é subestimado pela comunidade, que é o JavaDoc. Pessoal, como vocês sabem, trabalhar com uma linguagem de programação como Java é como se você estivesse montando peças de Lego. Para que você consiga montar um determinado objeto, uma determinada imagem ou ilustração, né, algo concreto, você precisa ir encaixando as pecinhas. E essas pecinhas, elas precisam ser compatíveis. Então, não adianta eu pensar em linguagem de programação como Java se eu não conhecer o que ela tem de recurso, as suas classes e seus métodos. Nós não estamos falando de sintaxe, nós não estamos falando de algoritmo, nós estamos falando de um catálogo de recursos que você precisa compreender. E quando você compreende cada um desses recursos e sabe a usabilidade de cada um deles, você vai se tornar um profissional muito mais relevante e ter consistência no seu aprendizado. Quando a gente fala de JavaDoc, pode parecer aqui algo temeroso, né? Abrir uma documentação, né, oficial da Oracle, por exemplo, e ver um documento em inglês, vamos ver, um documento com ilustrações, com conteúdos, com campos, com construtores, né, com métodos e definições em inglês, e você não ter esse suporte de tradução e interpretação. Então, o que nós realizamos aqui neste momento? Basicamente, nós estamos mapeando, avaliando quais são as principais classes da linguagem e quais os seus principais recursos da linguagem, recursos esses que a gente vai utilizar em nosso cotidiano. E aqui nós estamos classificando e enriquecendo o nosso módulo estudantil na parte aqui de classes ou JavaDoc. Antes de eu prosseguir, eu acredito que o Kaique tem alguma dúvida. Se você quiser, pode mencionar, Kaique. Eu queria falar sobre esse ponto que você falou agora, que é a questão da documentação oficial do Java. Ela, para quem está começando, é muito difícil de entender. Assim, quando eu estava no início lá do Java, quando eu comecei com o Gleice, é muito difícil entender. E a plataforma ela traz um pouco desse conhecimento que faz a gente começar a entender melhor como é que a gente lê, por exemplo, a documentação. Então, o que é um parâmetro? É um parâmetro de que tipo, né? É um outro objeto ou é um tipo primitivo que ele recebe? E o que ele retorna? Ele retorna um objeto novo ou um tipo primitivo? Isso aí, eu acho que os fundamentos, eles são importantes por causa disso, entendeu? Ele faz a gente compreender não só o que a gente está aprendendo, os objetos e as classes que a gente tem contato, como, por exemplo, string, system, as wrappers, por exemplo, como também ele permite que a gente continue aprendendo, né? Porque a linguagem ela é gigantesca, ela tem muitos recursos. E esse conhecimento de aprender a se virar e aprender a aprender é uma coisa que a plataforma trouxe, o Gleison também passou alguns conhecimentos que eu acho que é importante para quem está começando, entendeu? Acho que aprender é a frase que se destaca, entendeu? Esse é o que vai diferenciar os profissionais, né? Hoje já é uma realidade, né? Uma coisa é você aprender noções, conceitos e replicar código. Outra coisa é você entender uma estrutura, você compreender a definição que a comunidade, né, junto com a linguagem oferece, versus identificar a usabilidade. Por exemplo, se a gente está com uma ótica de manipular caracteres, automaticamente
vem à nossa mente conhecer a classe string, né, que ela é responsável por manipulação de textos. Mas a própria classe string, né, única e especificamente, ela tem um arsenal de recursos. Então você precisa saber qual recurso utilizar em determinado momento. E quando você conhece o recurso, você precisa saber o contrato que esse recurso foi determinado, né? Por exemplo, para eu realizar a comparação entre uma string, se essa string tem algum tipo de caractere, ou no início ou no fim, eu tenho métodos. E esses métodos, eles são bem didáticos. Por exemplo, eu tenho aqui o método startWith. Isso quer dizer o quê? Esta minha variável string inicia com a letra A, por exemplo. Se ela inicia com a letra A, ela vai me retornar true. Se ela não inicia com a letra A, ela vai me retornar false. Então, isso que o Kaique mencionou eu preciso conhecer o objetivo do método, eu preciso conhecer os seus parâmetros, eu preciso saber o tipo de parâmetro e o tipo de retorno. Se a gente não tiver essa visão, pessoal, nós vamos ser aqueles desenvolvedores de procedures, né, sintaxe, né, vamos dizer assim, algoritmos, e não compreender na essência onde cada linha de código representa aqui o impacto em nossa implementação, né? Então, essa é a nossa dinâmica. Nós realizamos através de um trabalho em conjunto, elegemos as principais classes e mapeamos os seus principais recursos. E esses recursos, eles serão contínuos, né? A cada ciclo nós iremos trazer novos recursos, além dos novos conteúdos que a gente vai divulgar a partir de agora na plataforma. Mas o que é que tem de novidade, o que é que tem de benefício, né, de iteração do que nós estamos disponibilizando aqui na comunidade? Conforme o Kaique mencionou, é muito difícil você ter um acesso no primeiro contato com a documentação, palavras em inglês, sem nenhum tipo de exemplo, e aí fica complexo, né, você ter aquela familiaridade. O que nós fizemos? Nós catalogamos algumas, né, nós podemos usar, continuando usando a string como exemplo. Nós temos aqui a alternativa, né, ou a categoria JavaDoc, onde a gente explica a classe, né, que é uma classe imutável que representa a cadeia de caracteres. Nós temos também outras classes parecidas, né, ou com a mesma finalidade, só que com propostas e recursos diferentes, e nós estamos enriquecendo esses recursos à medida que a gente vai percebendo uma real necessidade. Por exemplo, lembra daquele nosso método startWith, que ele verifica se uma string começa com alguma palavra? Então, vamos ver aqui se nós temos esse recurso aqui na nossa plataforma. Então, nós temos aqui, ó, o startWith. Quando você clica, você vai ter essa visibilidade aqui, ó. O startWith é da classe string desde o JDK1. Olha só, pessoal. Então, é um recurso que está desde o coração da linguagem. Então, não é nenhuma novidade, você tem aqui todo esse histórico, né? Aqui a gente traduziu, né, utilizando inteligência artificial, criamos uma convenção de explicação, e aqui ele inicia, né, ele descreve o objetivo. O método startWith, da classe string, verifica se uma string começa com um determinado prefixo. Ela vai receber uma string como parâmetro e devolve um booleano. Esse booleano poderá ser true ou false, se a string iniciar com prefixo informado, ou false do contrário. Possui uma segunda sobrecarga que permite especificar a partir de qual posição. Olha só que interessante. Eu posso chamar de duas formas este mesmo método, denominado startWith. Sobrecarga, pessoal, é a capacidade que um método tem de receber parâmetros e realizar comportamentos diferentes, tá bom? A nível de resumo, essa é a proposta de sobrecarga. Aqui nós temos uma ilustração, vejam só, onde você poderá copiar esse código na sua IDE, jogar online e fazer um teste para constatar. Então, nós criamos a nossa string app, onde o texto original é Java é incrível e verificamos, né? Texto.startWithJava é true, por quê? Porque inicia sim com Java. Porém, a segunda linha aqui, né, a segunda verificação, se torna false porque o Java que a gente escreveu aqui é minúsculo, e aqui é maiúsculo, tá? E aqui a gente verificou, né, como a gente vai utilizando o método e chegando aos seus denominadores. É importante, pessoal, lembrar que todos os métodos, eles possuem parâmetros
e nos dão um retorno. A gente só conseguiu imprimir aqui, ó, porque ele foi capaz de me dar um retorno booleano. Se você tiver um método que esteja no contrato void, aqui, ó, deixa eu ver se nós temos algum com void. Eu acredito que a string tem. Get shards, né? Ó, esse método é void, ele não vai me retornar nada. Então, eu não conseguiria imprimir o retorno porque é void, tá? Então, aqui nós abreviamos, mas você pode usar uma outra proposta de validação, tá? Aqui também a gente tem um outro contrato com outros parâmetros e outros comportamentos. Então, a gente precisa fazer esse catálogo, a gente precisa diariamente estar catalogando, né, as peças deste maravilhoso quebra-cabeça, tá? Então, era isso que a gente queria trazer nessa proposta de você ter familiaridade com essa nova ótica de documentação, né, que nós estamos trazendo aqui na plataforma. E ela não se resume só a string. Se você quiser conhecer sobre os recursos do Java Time, né, ou do DateTime, que é um recurso de manipulação de data, nós também já trabalhamos nessas documentações. Vejam só, você tem vários recursos das 3 principais classes da linguagem, no que se refere à manipulação de data. Por exemplo, eu quero aqui verificar o dia do mês, né, o mês de uma respectiva data. Então, você clica aqui em getMonth, ele está dizendo que é desde o Java 1.8, olha só como está descrito, e aqui ele traz algumas particularidades e a ilustração. Por exemplo, nós temos uma data que definimos no Natal. Se eu for buscar o mês relacionado ao enum, eu preciso simplesmente só dizer o seguinte, olha, o mês dessa classe Natal vai imprimir aqui December, né? Falando da convenção da linguagem. Claro que em algumas situações a gente precisaria fazer uma transformação, uma tradução, porque estamos falando de uma linguagem global e internacional, tá bom? Então aqui, se você quiser o enum e retorne December, você chama o método getMonth. Se você quiser o código, o numérico do mês, né, que nós estamos acostumados, janeiro 1, fevereiro 2, por exemplo, você teria um month value. Então, observem como conhecer os métodos e os recursos através do Javadoc poderá te trazer informações e alternativas para você alcançar o seu objetivo. Aqui nós sempre enfatizamos em cenários esses que podem ser reais ou hipotético mediante o seu contexto de estudos, tá bom? E no final a gente traz aquela revisão rápida e uma conclusão para que você esteja convicto, né, com muito mais maturidade e entendimento dos recursos da linguagem, tá bom? E para a gente poder comprovar o quanto isso é valioso, eu conversei com o Kaique, né, e a gente fez aqui uma ilustração do quanto é importante a gente materializar de forma convicta, né, compreender. Claro que você não vai decorar todos os métodos, mas você poderá ter uma visão que a classe proporciona recursos para determinadas finalidades. Então, aqui eu mais o Kaique, a gente vai fazer uma simulação bem básica, representando que a gente queria escrever uma mensagem em um arquivo. E para isso, nós sabemos 2 conceitos. Se eu estou precisando trabalhar com caracteres, automaticamente eu uso recurso da classe string. Se eu quiser trabalhar com manipulação de arquivos, eu tenho que interagir com a classe files. Então, a gente vai fazer aqui uma dobradinha aqui de recursos e conceitos para que vocês consigam compreender o quanto isso foi relevante a partir de agora, tá? Então, observem que o nosso foco aqui é exercitar a memória do Kaique, se ele entendeu a proposta, né, de compreender os recursos básicos da linguagem, que é saber os seus métodos em questão. Então, Kaique, nós temos aqui uma classe exercício, tá? Não vou chamar de prova para não apavorar. Exercício, tá bom? Dentro dessa classe exercício, nós temos sempre o nosso método main, né? A gente vai criar um pseudocódigo aqui, tá bom? O primeiro exercício é, nós iremos receber dentro de uma string o nome, e esse nome, ele veio totalmente minúsculo. Vou colocar aqui Gleison Sampaio, certo? Só que no requisito, o requisito diz que antes de escrever o arquivo, aquela variável precisará estar totalmente maiúscula, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, nome, texto arquivo, vou chamar aqui de texto, tá?
Vamos imaginar. Kaique, qual seria o recurso dentro da linguagem Java que é capaz de pegar um string que está totalmente minúsculo e me retornar uma outra string totalmente maiúscula, né, com todos os caracteres em maiúsculo? Qual seria a sua orientação aqui? Nesse caso aí, você pega o nome e você usa o recurso toUpperCase. Ele vai To retornar toda a, uppercase. toda a string em maiúscula, né? Então vejam só, pessoal, o Kaique ele conseguiu materializar que um enunciado, né, um objetivo, basicamente ele exercitou o que a linguagem tem para oferecer na classe string e ele detectou que para esta finalidade a classe string tem um método toUpperCase. Dessa forma, nós vamos constatar agora. Então chegou a hora da verdade, né? Nós já temos aqui uma versão, tem um método main, não precisaremos mudar o nome da classe. Eu vou copiar o código, vejam só, tá? Vamos ver aqui. Vou minimizar. Eu tenho a variável nome e eu tenho a variável texto. Beleza? Então vejam só, já não deu erro. Então o método que ele falou está certo e eu digitei corretamente. Muito cuidado na escrita também, ó. Não existe o método toUpperCase na linguagem Java. Existe o método toUpperCase, onde o T e o O é minúsculo e as palavras seguintes começam com letra maiúscula, né? Estamos falando de convenção da linguagem, então não é só de forma arbitrária, você tem que escrever corretamente. Então o Kaique, né, me mencionou que para eu imprimir um texto totalmente maiúsculo, basta eu pegar a variável anterior e chamar ela e aplicar um toUpperCase. Vamos ver aqui. Vou executar em modo run, né, que eu cliquei com o botão direito. E aqui tem que ser Gleison Sampaio completamente maiúsculo aqui no nosso console. Vamos ver? Então, vejam só, pessoal, conseguimos usar uma função que pega um texto e converte todo ele em letra maiúscula. Vou fazer um teste aqui, Gleison Sampaio, né? E ver se resolve, se o resultado será o mesmo, né? Muito bem. Beleza? Então, aqui nós temos esse recurso. Agora, Kaique, antes da gente ir para o nosso desafio de file, eu queria saber como é que eu conseguiria criar uma variável que, através do nome, eu tivesse só o meu primeiro nome, né? O meu primeiro nome, sabendo que meu primeiro nome aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dígitos. Qual seria um método que você me auxiliaria a contar a quantidade de caracteres e essa quantidade de caracteres talvez me dá uma parte do nome todo, né? Da string inicial. Você teria que usar o recurso substring, né? Muito E bem. aí você começa no zero, porque o G do Gleison Sampaio na string, ela tem o índice zero, e você termina no espaço. Qual que é o índice do espaço? São 8, né? São 7. Até o N são 7. Então você tem que pegar o 8, o oitavo índice, porque o último índice ele é exclusivo. Aí Muito bem. você coloca o 8 na frente aí. Mas aí tem um detalhe. Essa é a grande pegadinha do Java, tá? Vamos só ver aqui. Vamos imprimir primeiro, eu coloquei 0,6, tá? Só para a gente avaliar, porque você disse que foi 8, eu disse que foi 6. Então, nenhum de nós dois acertamos, porque eu fiz de forma provocativa. Uma grande particularidade o Gleison tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. Você falou a expressão exclusiva, tá? Só que o exclusivo é só no primeiro parâmetro, por isso que ele começa com 0. Para o segundo parâmetro, ele representa o length, o tamanho máximo de caracteres que você quer ter. Então, eu não vou usar nem 6 e nem 8 por causa do espaço. Eu vou contar literalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou colocar 7. Você entendeu o aspecto do exclusivo? O exclusivo, ele começa com índice zero só no primeiro elemento. O outro é o tamanho máximo que você quer obter. Isso é questão de certificação, isso é questão de bug, se você não tiver essa compreensão. Mas, Gleison, você conseguiu entender isso na primeira vez? Não, pessoal, foram anos de estudo, evidência, testei, contava caracteres e assim por diante.
E o Kaique, ele conseguiu, através de uma única experiência, ele já trouxe grande parte de insumos para que você perceba o quanto é importante conhecer esses conceitos. Agora a gente deu um match, a meus anos de experiência e o que ele compreendeu, talvez aqui a gente tenha o resultado esperado. Outra forma, que agora eu vou trazer a minha opinião, que eu faria, e tem várias formas, é por isso que é importante conhecer os recursos da linguagem, é você usar o método split. O que é que o método split determina? Olhe, dentro do split, eu vou quebrar esta palavra toda em duas palavras. Gleison, espaço, Sampaio. Para eu aplicar um split, eu tenho que ter um denominador ou determinador, né? O delimitador. E qual é o delimitador? É o espaço. Então, ele já até me sugeriu. Espaço. Quando eu tenho um array, vejam só, eu tenho 0 e 1 posições. 0, 1, e se eu tivesse aqui Oliveira, 0, 1, duas posições. Mas eu não quero o primeiro nome, então é split na posição 0. Então vamos ver se essa forma também eu pegaria o primeiro nome. Vou executar e também eu continuo retornando o primeiro nome. Uma grande característica da linguagem Java é que hoje ela não está reinventando a roda, pessoal. A linguagem Java hoje ela está continuamente calibrando a roda. O que é isso? Cada versão ela tenta gerar um recurso que vai te retornar o mesmo comportamento, só que de forma mais elegante. Então nós tivemos aqui duas formas de fazer a mesma coisa, mas a sintaxe às vezes pode ser verbosa. Talvez algum dia a linguagem vai dizer, olha, eu estou mandando o método sophisticated first name, que ele já pega o primeiro nome de forma sofisticada. Pode aparecer. O que é que você tem que fazer? Você vai aqui na última versão da linguagem e verifica que sophisticate, alguma coisa que tem split e tudo mais, ou então, pessoal, não vamos reinventar a roda. Vamos aqui no chat GPT e vamos dizer, amigo, vamos ver aqui, ó. Isso é que é a influência do chat GPT no nosso aprendizado. Amigo, eu percebo que a linguagem Java, linguagem Java está sempre trazendo novos recursos, né? Nas classes atuais ou em novas classes. Eu queria saber, é claro que vocês vão melhorar isso aqui, pessoal, não precisa ser tão explícito, tá? Eu queria saber se para eu pegar o primeiro nome de uma string, já temos um método mais sofisticado, né? Vou colocar aqui, ó. Sofisticado, além, né, da substring, ó, que a gente usou agora há pouco, né? Vamos ver aqui o que, que ele vai dizer. Sim, em versões mais recentes do Java existe em forma mais elegante. Olha só, a gente usou esse substring, tem o index off, a gente usou split, mais limpo e mais fácil de entender, e agora tem uma forma mais moderna usando string. Muitas das vezes esse mais moderno, pessoal, não quer dizer menos linha. Olha só o que é que ele fez aqui para simplesmente retornar o primeiro nome de uma pessoa. Então, muitas das vezes, a própria evolução da linguagem não quer dizer que ela vai trazer algo mais elegante, mais sofisticado. Mas quando você compreende que já tem outras abordagens, você vai estar enriquecendo o seu catálogo de recursos. Então, aqui fica a critério de qual alternativa você utilizaria, tá bom? Então, essa é a proposta, né, que a gente gosta de enfatizar, de como você vai amadurecendo o seu domínio na linguagem. Para a gente encerrar, Kaique, né, a gente quer muito escrever em um arquivo esse nome. Eu só quero escrever em um arquivo. E eu já vou dizer que este arquivo pode ser, não sei, porque eu estou usando o Windows, né? C2 barra nova pasta, barra Kaique, vai ser meu nome e o nome do arquivo é com seu nome, né? Uhum. Ponto .txt, certo? Considerando
que esse é o endereço, eu não tenho certeza que essa nova pasta existe no meu diretório para que eu possa escrever este arquivo. Como é que você me recomendaria, qual a sua orientação para a gente fazer isso de forma segura a partir de agora? Então, primeiro você precisa garantir que o diretório existe, né? No caso, é o C dois pontos barra nova pasta. Muito bem, Primeiro você precisa apontar para o arquivo. Você pode apontar diretamente para o arquivo TXT por meio de uma classe path. Então, muito você, bem. um path, aí o nome da variável, né? O nome seria o caminho ou já o arquivo todo? Pode ser o arquivo, porque daí depois tem um outro recurso do path que a gente consegue pegar o diretório pai. Muito bem. Então, o arquivo é Arquivo, igual a... aí você pode usar o path.off ou a classe utilitária paths, né, com o get, que também Hum, funciona, paths.get. então, nós temos o método paths.get ou path.off, Off, né? Tá, muito Aí, bem. dentro do off, você tem duas opções, né? Você pode passar uma string, do jeito que foi feito ali em cima, né? Só incluindo barra barra para representar a barra invertida do Windows, né? Muito Ou bem, você pode passar cada uma desses componentes como um argumento adicional, porque daí o próprio PF já vai resolver o problema se, por exemplo, você tiver em um outro sistema operacional, onde muda a barra, entendeu? muito Aí, bem. daí nesse jeito aí só falta adicionar duas barras ali Ah, aqui, né? Barra, barra, né? Porque para estamos no Windows, né? sim. Isso mesmo, tá Aí você já está apontando para um sistema pro arquivo, né? No seu sistema de diretório. Só que você não tem a garantia que o C dois pontos nova pasta existe, né? E se você for tentar criar desse jeito, ele vai lançar uma exceção, porque o caminho não existe. Então você precisa garantir. A maneira que você faz para você garantir que exista o diretório, você pode usar o files, né? Que é a classe utilitária files, com o método create directories. Acho que é assim, create directories, né? Esse método específico ele não vai lançar uma exceção, né? Se a pasta já existir, ele não lança exceção. Mas tem um outro método que é o create director que ele lança exceção. A diferença entre os dois é que o create director ele vai criar sempre a última pasta, né? Então, se por exemplo depois da nova pasta existisse uma outra pasta, ele ia criar a pasta interna. E o create directories ele cria toda recursivamente as pastas, né? E Hum, para você pegar, no caso ali, no path, eu estou apontando para um arquivo e não para um diretório, né? Para você pegar o diretório, você pode usar o arquivo .getParent, que daí ele retorna o diretório pai do arquivo, entendeu? muito Aí, bem, nesse caso aí, seria o C dois pontos nova pasta. E com o files.createDirectory, você garante que esse diretório vai existir, entendeu? entendi. Então, você está me dizendo que para eu não tenho certeza se o diretório existe, antes de eu tentar escrever, eu faço uma checagem se o diretório existe. Através do diretório pai aqui, né? C, nova pasta. E Muito bem. aí você precisa usar um try-catch, porque ele obriga você a tratar o erro input-output, né, que é o IO exception. Muito bem. Isso nesse momento ou em algum outro momento? Você pode deixar coloca o files.create directories dentro do try, né? Ah, Ele ele vai, vai exigir, né? ele Então, vai existir. eu vou deixar fora, né? A gente vai mostrar, ilustrar quando ele solicita, tá bom? Pois Tá? beleza. Para isso, para eu escrever, qual seria o recurso? Considerando que eu já Você, tenho o arquivo, já tenho o conteúdo, né? Vou colocar aqui o string conteúdo, né? No caso, meu nome. A gente já tem grande parte do exemplo, né? Qual seria o recurso para escrever de fato? como você vai escrever só uma string pequena, você usa o writeString, né? Files.writeString. A da classe files também, ela tem o Uhum. método writeString. WriteString. É importante, pessoal, a gente sempre saber de onde vem o recurso, Tá? tá? E aí você passa como primeiro argumento o arquivo path, né, que aponta para o sistema de arquivos, e passa a variável, que é o conteúdo. Muito bem. Escrever. Então, vamos ver aqui, vou colocar, ó, na íntegra, né? Obviamente, poderá ter um erro, né, pessoal? A gente estamos simulando a nomenclatura, algo do gênero. Olha só, não foi um erro, tá pedindo para a gente importar.
já é um bom sinal. Sinal que eu estou também fera no nome dos métodos, né? Olha só. E aqui foi o try-catch que o Kaique mencionou. Tanto o create diretório como o write string, ele precisa estar contido em um tratamento de exceções, né? Porque ele exige que você possivelmente pode correr um risco de alguma exceção e você precisa já tratar, tá? Então, deixa eu importar aqui e vamos ver aqui a tratativa, ó. Surround with try-catch. Então, aqui também eu vou jogar dentro do contexto. Então, aparentemente, ó, tudo que o Kaique mencionou a nível de recursos, ele validou o que a linguagem oferece e ele entendeu os seus respectivos contratos. Para o arquivo, né, que é um caminho, um path, né, que pode ser um diretório ou um arquivo, eu passei o diretório completo com o arquivo. A classe files tem o create directors, né, que ele verifica, ei, existe a pasta py para eu poder escrever esse arquivo? Sim ou não, ele vai criar. E depois ele vai escrever tranquilamente. Para que a gente possa validar, vamos somente aqui comentar que não tem o diretório, eu quero ver o erro. E aqui eu vou dar aquele tradicional print straight tracer, né? Vamos ver. Só para imprimir a pilha de erro aqui, tá? Não vamos propagar a exceção. Então, aparentemente aqui, ó, não existe, né? Não existe o diretório nova pasta, consequentemente eu não consigo escrever Kaique.txt, por quê? Porque nós não fizemos a checagem de criar os diretórios. Então, observe como é importante, né, conhecer as etapas e os recursos. Então, vamos ver aqui, executar. Ó, aqui não aconteceu nada, porque eu não coloquei um log para fim, né, fim da escrita, mas a gente pode verificar se temos esse arquivo. C, vamos ver aqui, C, nova pasta, cadê? Ok, ó, nova pasta e Kaique.txt. Vamos ver aqui. Editar. Está aqui o nosso conteúdo Gleison. Vamos agora apagar o arquivo e escrever um outro conteúdo para ver se o arquivo vai aparecer. Então, Kaique, excelente programador Java. Vamos ver. Então, vejam só, pessoal, eu só precisei agora mudar o conteúdo, porque o meu algoritmo de escrita, né, de criação de diretórios escritas já foi constituído. Muitas das vezes vocês poderão receber o conteúdo em uma classe e ter uma outra classe que é responsável pela escrita. Princípio da responsabilidade única que a gente vai amadurecer ao longo das nossas jornadas e que vocês já devem ter ouvido falar. Então, vamos ver aqui no nosso kaique.txt, editar novamente, e aqui, agora escrevemos, tá bom? Então, Gleison, como é que eu faço um conteúdo incremental? Como é que agora eu não vou sobrescrever, não vou substituir o arquivo? Como é que eu vou tratar acentuação? No write string, você vai ter parâmetros que você vai determinar se você quer incrementar um conteúdo, se você quer tirar acento, se você quer melhorar, colocar o TF8. Então, você precisa agora exercitar como incrementar um arquivo, como você tira a acentuação. E aqui, pessoal, a gente hoje tem o chat GPT para nos auxiliar, né? Ou qualquer outra ferramenta, ou qualquer outra a inteligência artificial. O nosso foco aqui não é trazer algo de retrocesso para vocês, é fazer com que vocês tenham essa maturidade e perceber que a linguagem tem inúmeros recursos e que esses recursos eles são lapidados constantemente e com auxílio da inteligência artificial você poderá gradativamente ter novas óticas de entendimento. Então esse era o nosso objetivo, né, nesse nosso ciclo. Agora a gente quer focar na plataforma, trazer muitas outras funcionalidades, e essas funcionalidades serão muito mais avançadas, obviamente, e a gente vai ficar aqui sempre à disposição para sugestões, orientações, e quem sabe, né, até mesmo ter uma comunidade que esteja disposta a ter esse tipo de engajamento. Então, antes da gente encerrar, gostaria, né, Kaique, de te agradecer mais uma vez, cara, pela tua predisposição, né, pela qualidade das suas entregas. Esse trabalho aqui faz parte dessa tua postura aqui na comunidade, né, nessa nossa iniciativa, e nós ficamos muito felizes aqui em ter você no nosso time de voluntários, viu? Desejamos todo sucesso aí na sua jornada de
efetivação. Valeu, obrigado. É eu que agradeço, né, cara? Aprendi bastante coisa aí. Acho que a plataforma lá ajuda bastante mesmo. Para quem não assinar, quem for ver o conteúdo gratuito, vai ver que tem bastante coisa lá que já dá para começar a aprender muita coisa do Java, né? Então é isso, pessoal. Ficamos muito felizes aqui. É um trabalho que a gente se dedica com muito carinho e estamos aqui para em breve trazermos novos conteúdos, né? E quem sabe poder transformar cada vez mais a vida de todos vocês. Um abraço. Kaique, muito prazer e boa noite. Sucesso. Valeu, obrigado. Boa noite.